Olá, meu nome é Wagner Silva e nesse vídeo eu vou estar falando sobre Redux. Redux é um container de gerenciamento de estado para aplicações JavaScript. O fluxo de dado entre módulos ou componentes é bastante comum no desenvolvimento de aplicações, porém a implementação desse fluxo de dados, principalmente em aplicações maiores, nem sempre é uma tarefa simples. Com a implementação do Redux no projeto, o fluxo de informação passa a ser mais organizado, pois todas as informações passam a ser armazenadas, por assim dizer, em um único local, que chamamos de store. Como todo bônus tem seu ônus, com o Redux não seria diferente, pois ao implementá-lo tornamos nosso código mais verboso. Esse código extra é necessário para que o Redux gerencie o fluxo de informação de acordo com o nosso projeto. Sendo assim, alguns desenvolvedores defendem que em aplicações menores a utilização do Redux acaba por não ser tão vantajosa como em aplicações mais escaláveis, embora nada impeça que você utilize em aplicações mais simples. Segundo Mark Erickson, o Redux tenta tornar as mutações de estados previsíveis, impondo certas restrições sobre como e quando as atualizações podem acontecer. Essas restrições são descritas nos 3 princípios do Redux. O primeiro princípio é o ponto de armazenamento, que é diferente do modo tradicional, por assim dizer, que pode compartilhar várias informações através de diversos módulos ou componentes. O ponto único de armazenamento organiza esse fluxo, armazenando todas as informações em um único local conhecido como store, como vimos anteriormente. O segundo princípio é o princípio do estado imutável, que nos diz que um estado só pode ser alterado mediante a realização de uma ação, a action, que somente através dela podemos modificar o valor de uma propriedade, onde essa propriedade não pode ser modificada de forma direta, e sim através de uma ação. O terceiro princípio é o complemento do segundo e vice-versa. No segundo princípio, sabemos que apenas através das ações podemos modificar o valor de uma propriedade. Já no terceiro princípio, através das funções puras, conhecidas como funções redutoras, alteramos o valor da propriedade correspondente à ação requerida. Veremos mais como tudo isso funciona a seguir. Sabemos que o estado só pode ser modificado através de uma ação, a action. Mas o que é uma ação? Uma ação é um objeto simples com um atributo type do tipo string, que é obrigatório, cuja expressa a ação a ser realizada. As ações são disparadas através do método dispatch, que recebe como parâmetro a ação. Vamos a alguns exemplos. Como pode ser visto, a declaração de uma ação é bastante simples. Como dito, temos um objeto aqui, onde eu tenho um atributo, coloquei aqui em highlight o atributo type para especificar, deixar claro que ele é obrigatório, do tipo string. No nosso primeiro exemplo, eu estou usando aqui uma boa prática, que é a utilização do valor desse atributo aqui, uma constante, porque é bastante comum eu utilizar esse segundo exemplo aqui, onde eu especifico diretamente aqui uma string no valor do atributo type, e aí quando eu vou utilizar, eu vou declarar esse tipo aqui para fazer a manipulação lá no meu redutor, é bastante comum a gente acabar esquecendo de digitar da maneira correta, por exemplo aqui esquecer do S. Então quando a gente for disparar aqui no dispatch essa ação de multiplicar e não corresponder diretamente aqui corretamente esse tipo lá no reducer, a gente vai mais para frente, ele vai acabar por não trazer os resultados que a gente espera. Então é bastante comum você ficar perdendo bastante tempo lá, não entendendo porque não está funcionando, e aí depois de um tempo você acaba percebendo que é por causa da declaração da ação, né? Então aqui eu tenho 2 atributos, eu poderia ter mais. O Peter aqui nos 3 exemplos usa apenas 2, mas eu poderia ter 3, 4, enfim, quantos fosse necessário. O importante aqui é entender que eu sou obrigado a declarar esse type aqui, né, que é onde vai fazer a distinção da manipulação das informações, né, do estado da aplicação mediante a necessidade que nós temos. Então no primeiro exemplo aqui, como se eu tenho uma ação de multiplicar, um payload aqui que recebe um valor numérico, onde eu estou simulando aqui a tabuada do 2, né? Então tem uma ação que ele vai gerar para mim a tabuada do 2. No segundo exemplo aqui eu tenho um payload, já um objeto, né? Optando aqui pelo número do autor e texto, então eu tenho uma ação do tipo carregar conteúdo, então essa ação vai ser responsável por carregar o conteúdo da página, por exemplo, né? Um blog, por exemplo, aqui onde eu vou utilizar vou apresentar aí o texto e o autor do texto,
uma coluna, sei lá, de um site de notícias, né, onde eu tenho um colunista, por exemplo, aqui, e o texto gerado, né? E no terceiro aqui eu tenho uma ação aqui onde eu carrego todas as listas, né? Então imagina a lista aí, por exemplo, de amigos, enfim, onde eu tenho aqui um vetor de objetos, mostrando aí tipos diferentes que eu posso aí estar utilizando, os mais comuns, vamos dizer assim, na geração das ações. Uma boa prática em relação às ações são os Act as Creators, né, que são os criadores de ação. Como podemos ver, um criador de ação é uma função que recebe aí como retorno um objeto de ação. Isso facilita porque, no exemplo aqui da tabuada, a gente tinha lá a tabuada do 2, e se eu quisesse a tabuada do 1 ao 10, como que isso ficaria, né? Eu teria que declarar 10 ações, então seria inviável, né? Se eu tivesse 1000 tabuadas para apresentar, eu teria que declarar 1000 vezes aquela ação para modificar aí o atributo tabuada para cada número que eu quisesse apresentar dessa tabuada, né? Não seria muito interessante. Então, os criadores de ação facilita porque você pode passar aqui como parâmetro a quantidade de parâmetros que você necessitar. Então, aqui eu estou usando um só, né, onde eu estou modificando aqui a tabuada, né, sei lá, 1, do 2, do 3, enfim. Como também poderia modificar em tempo de execução o meu tipo. Né, que tipo que eu ia estar utilizando? Multiplicar, de repente pensando numa calculadora. Eu estou fazendo que tipo de ação? Uma multiplicação? Eu estou fazendo aqui uma soma, uma divisão. Então facilita bastante os criadores de ação nesse sentido, né? Para você reduzir a quantidade de código gerada. Basicamente é isso em relação às ações, né? Então agora você sabe como você pode criar a sua ação e sempre tendo em mente que a alteração do estado da aplicação ele só pode ser realizado através das ações. Né? Você não deve de forma a acessar aquele atributo, vamos dizer assim, aquele valor, aquela variável de forma direta. Para efetuar algum tipo de alteração, você sempre vai estar utilizando aí as ações. Agora que você sabe como declarar uma ação e qual é o seu papel, você precisa entender como modificamos o estado da aplicação. Para isso, utilizamos o conceito de redutor, o reducer. Um redutor é um meio pelo qual alteramos o estado em relação a uma ação, ou seja, a ação diz o que deve ser feito. Já o redutor efetua o procedimento correspondente a essa ação. Temos aqui alguns exemplos de funções redutoras. Uma função redutora é representada por uma função anônima que recebe dois parâmetros, o estado e a ação, retornando um novo estado. A princípio, as funções redutoras devem ser puras. Então, para diferenciar uma função pura de uma função impura, temos aqui duas funções redutoras que retornam o mesmo resultado. Mas o que vai diferenciar é o princípio de uma função pura. Um dos princípios é que uma função pura não deve ter efeito colateral, ou seja, não deve afetar nada externo ou depender. No caso desse exemplo aqui, repare que nós estamos dependendo de uma variável que está externo à nossa função. E um outro princípio é o princípio do estado inicial ser imutável, ou seja, tá vendo? Nosso estado inicial aqui é zero. E nesse ponto aqui, nós estamos atribuindo ao nosso estado um novo valor. Né? Tem aqui o sinal de igual que indica atribuição, ou seja, estamos modificando um valor ao contrário dessa função, né? Durante todo o fluxo, nós não estamos fazendo aqui alteração no nosso estado e não estamos dependendo de nada externamente. Eu coloquei até outro exemplo aqui, ó, de uma função, aí para ressaltar aqui, ó, a ação, o type, né, aquele atributo que eu disse que é obrigatório, justamente por isso, né, porque aqui que a gente vai diferenciar e vai trabalhar com diversos tipos de ação, aplicar na nossa lógica. E repare que nesse exemplo aqui, ó, em nenhum momento o meu estado inicial, que tem aqui o meu nome como exemplo da ação atualizar perfil, é alterado, né? No caso, eu estou retornando aqui um novo perfil, né? Eu estou agregando aqui o meu sobrenome e em nenhum momento aqui eu estou fazendo alteração ou dependendo de uma outra função. Esse dessa maneira aqui que nós devemos utilizar
criar nossas funções redutoras, tendo em mente que são através delas que nós fazemos aí a alteração de estado, mediante uma ação. Agora que você sabe como criar uma ação e uma função redutora, você precisa saber como armazenar o estado da aplicação. No Redux, todo o estado da aplicação é armazenado em um único local, como mencionado no primeiro princípio do Redux, que nos diz que devemos ter um ponto único de armazenamento, que no caso chamamos de store. Criamos nosso store através da função creatorStore. Função essa que recebe 3 parâmetros. O primeiro é obrigatório e recebe uma função redutora. Já os outros 2 parâmetros são opcionais. O segundo parâmetro pré-carrega o estado da aplicação. Já o terceiro está relacionado a funções complementares que chamamos de middlewares. Falaremos mais sobre middlewares em breve. Como podemos perceber, o creatorStore recebe apenas uma função redutora. Porém, é comum utilizarmos em nossos projetos mais de uma função redutora. Nesse caso, utilizamos o utilitário combine_reducers, que recebe como parâmetro um objeto onde podemos declarar nossas funções redutoras. O storage também possui algumas funcionalidades. Com ele é permitido o acesso ao estado através do método getState. A gente também pode alterar o estado através do método dispatch, passando uma ação como parâmetro. Podemos também fazer aí o registro ou o cancelamento de uma função de chamada toda vez que uma ação for disparada através do subscriber, ou seja, toda vez que o estado for alterado, nós podemos fazer, vamos dizer assim, a monitoração, né, através desse subscriber. E também é possível a gente adicionar funções redutoras dinamicamente através do método replaceReducers, passando aí um novo redutor como parâmetro. Vamos aqui ao exemplo. Nesse trecho, eu estou importando várias funções redutoras e concatenando utilizando o método combine_reducer e criando o nosso store utilizando o método createStore, passando como parâmetro a variável root, onde dessa forma podemos trabalhar com mais de um redutor. Aqui nós temos 3 funcionalidades, onde a primeira ela vai obter o estado da aplicação, é uma função aí de apoio, pois ela está recebendo, vai receber o estado como parâmetro e vai retornar para a gente o estado do carrinho. A nossa segunda funcionalidade, nós temos uma ActionCreate. Como a gente sabe, ela é uma função que vai retornar uma ação, né, um objeto de ação. Lembra lá do nosso campo type, que é obrigatório, que indica qual é a ação que vai ser realizada. No caso, nós vamos realizar a finalização do pedido. Repare também que eu estou retornando mais de 3 atributos, né? Nos exemplos que a gente falou de ação, eu estava utilizando apenas 2, nesse caso eu optei por 3, né? Só para aí ficar claro que a gente pode utilizar quantos forem necessários. Nossa última funcionalidade é uma função para subscribe. Repare ali que a gente está utilizando o getState para obter o estado e passando ali para o select o estado da aplicação, né? Vai ser uma função que vai ser acionada no momento que nós disparamos a ação e o estado for alterado. Por fim, eu vou registrar a função handle utilizando o método subscribe. Como dito, essa função vai ser chamada toda vez que o estado for alterado, além de retornar outra função que é responsável por cancelar o registro dessa função. Por isso eu estou passando para a variável onSubscribe. Consequentemente, estou disparando a ação através do método dispatch, onde eu passo a ação por parâmetro, né? Nossa ActionCreate ali, pedido. Por fim, estou cancelando o registro da função handle, que vai ser executada após a alteração do estado quando o método dispatch for executado, utilizando a função onSubscribe. Temos aqui um outro exemplo para exemplificar a utilização do replaceReducer. Aqui eu estou simulando a verificação do estado aí do usuário, e se ele for VIP, repare que aqui em tempo de execução eu estou adicionando 2 novos redutores, né? Aqui eu importo os novos redutores e no caso dele ser VIP, eu utilizo o método replaceReducer, passando aqui o combiner, né? combine_reducer aqui com os meus novos 2 redutores. Bom, na prática, o Redux funciona da seguinte forma. Temos aqui a simulação do funcionamento do like utilizando o Redux. O estado da aplicação é obtido pelo método getState.
Quando o usuário clica no like, ocorre uma ação, onde essa ação é passada para o método dispatch, que ao ser chamado, ele interage com as funções redutoras, que recebe aí como parâmetro o estado e a ação. Então ele é processado, aplicando a nossa lógica, e retornando aí um novo estado, que é obtido através do método getState. Esse é o ciclo de vida do Redux em sua execução padrão, e a seguir veremos como podemos executá-lo em seu modo avançado. Você sabe como criar suas ações, suas funções redutoras, como criar o store e utilizar as funções básicas tais como getState ou dispatch, além de saber o funcionamento do ciclo de vida do Redux. Com isso, você deve ter percebido que utilizamos funções síncronas ou ações síncronas. Porém, no dia a dia, principalmente quando trabalhamos com APIs, é comum utilizarmos funções assíncronas. Para lidar com isso, utilizamos os middlewares, que pode ser aplicado através do método applyMiddleware, passando aí os middlewares como parâmetro, método este que está contido aí na biblioteca padrão Redux. O middleware nos permite o envio de ações, as actions, assíncronas e síncronas. Porém, necessitamos aí da adição de um novo pacote, o ReduxThank, que é considerado o middleware padrão para a tratativa das ações assíncronas, principalmente no consumo de API. Aqui a gente tem um exemplo de como aplicá-lo. Repare que a diferença agora é na adição aí dentro do método createStore, além agora do item obrigatório ali que é o reducer, né? Temos também agora o segundo parâmetro, o applyMiddleware, que é um método onde passamos por parâmetro aí ao novo pacote, o ReduxThank. Bom, mas o que é um middleware? O código que compõe o método principal ficando entre a estrutura de requisição e resposta. A isso damos o nome de middleware. Por exemplo, você vai efetuar o pagamento de uma fatura de cartão. Qual que é a tarefa principal, né? Você pagar. Para você pagar, você tem que ter o saldo igual ou superior ao valor que vai ser creditado. Porém, existem outras funcionalidades, por exemplo, a validação que a gente tem que fazer posteriormente, né, depois que via token, agora mais moderna impressão digital, né, usando a digital. Isso ele não faz parte da tarefa principal, mas é um pré-requisito para que essa ação ocorra, né? Então ela vai ficar no meio disso tudo, vamos dizer assim, a gente vai agregar outras funcionalidades, né? E a essas funcionalidades damos o nome de middleware. No Redux, o middleware ele fica entre o envio de uma ação e a execução de uma função redutora. Então, entre essa, vamos dizer assim, esse espaço, essa lacuna, ela é preenchida com uma função adicional. Aqui, eu tenho um exemplo aqui de como você criar a sua própria, né? Que eu, vamos dizer assim, tem uma formulazinha aqui de como que você declara. E aqui tem um exemplo de um logger, onde tem uma estrutura básica que o pessoal costuma usar. Então aqui eu estou disparando aqui a ação, né? Então eu envio uma próxima ação. Então aqui, ó, onde está o console log dispatching, eu poderia ter uma regra de negócio, algum código extra que eu vou executar toda vez que eu disparar uma ação, mandar um dispatch. Posteriormente eu vou enviar essa ação, ou seja, é como se esse next aqui fosse o meu dispatch, né? Onde eu envio aqui a ação. E aí eu posso trabalhar o retorno dessa ação aqui, né? Porém, o retorno mesmo da minha função, né? Porque aqui a gente, trabalhando com components, né? Eu tenho aqui o storage, aqui eu tenho o next, que seria o meu dispatch, onde eu passo a minha ação e ele vai retornar para mim o resultado desse envio, né? Então, basicamente, é dessa forma que você cria os seus middlewares e como ele funciona. Como sabemos, é uma boa prática ao criar uma ação, utilizar o conceito createAction, que é uma função que retorna um objeto, né, um objeto de ação. Porém, para utilizar ações assíncronas, a gente vai fazer uma pequena alteração nesse conceito, que agora, ao invés de retornar um objeto de ação, nós vamos retornar uma função. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como nós podemos trabalhar com ações assíncronas ou trabalhar com APIs, enfim.
A diferença agora em relação a trabalhar com função com ação síncrona é a importação do novo método aqui, o apply middleware. A gente já conhecia o store creator que para criar nossos store, o combines para combinar mais de um redutor, uma vez que o store só dá suporte a um redutor. E agora nós temos o apply middleware. Além disso, para trabalhar com middleware de modo padrão, nós importamos, adicionamos ao projeto uma nova biblioteca que é o ReduxThank, que é responsável por tratar aí as ações síncronas e assíncronas. Aqui eu só estou declarando por boa prática a declaração aí das ações, né, através de constantes, para evitar erros de digitação. Aqui a gente está combinando as funções redutoras, uma vez que o store create só dá suporte a uma função redutora por vez, então a gente usa o combine para trabalhar com mais de uma função redutora. E agora, além desse primeiro parâmetro que é obrigatório, a gente está utilizando o apply middleware, onde a gente passa os nossos middleware, que é uma função para trabalhar com... Então, poderia colocar aqui, por exemplo, um middleware de log, se eu tivesse importado ou criado o meu próprio. Então, assim, é interessante, tem outros middlewares além desse padrão do ReduxThank, tem o do, o undo, que vai fazer ou desfazer, vamos dizer assim, a alteração do estado. Eu não vou apresentar aqui, mas se você tiver interesse, você pode dar uma pesquisada aí no Google em relação a middlewares Redux, você vai ver algumas opções já prontas, né? Para você não perder tempo aí desenvolvendo, e algumas bastante interessantes, que é bom você saber que existe, né? Como a undo, por exemplo, entre outras, que facilita aí a utilização do Redux no seu dia a dia. Aqui são as Creating Action, você vai entender por que eu optei por apresentar aqui de novo, né? Você já conhece, que são funções que vão retornar aqui o objeto de ação. Lembrando lá do type, que é o atributo obrigatório, onde especifica qual o tipo de ação que a gente vai realizar. E aqui nós temos o nosso action async, ou ação assíncrona. Aqui está como nós podemos utilizar e declarar, né? Então, como que nós declaramos uma ação assíncrona? Ela é uma função que vai retornar uma outra função. No caso aqui a gente vai passar o dispatch como parâmetro, porque o Redux ele é síncrono. Então, para a gente trabalhar de forma assíncrona com APIs, enfim, nós utilizamos o que? O middleware. Né? E através do middleware a gente vai, vamos dizer assim, vamos tratar as informações e alterar os estados quando necessário, disparando aí as ações síncronas. Então, para isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma função que ela vai retornar uma outra função. Eu estou repetindo aqui para frisar isso aqui bem, né? Onde eu estou passando um dispatch. E aqui que eu estou fazendo o quê? Eu estou disparando a minha API. E para cada retorno aqui que eu tenho, enfim, eu vou disparar aqui as ações síncronas, né? Através do método dispatch. Ok? E aí, como é que eu faço a chamada dessa ação assíncrona? Do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. O store dispatch passando a nossa ação. Né? Tanto faz ser uma ação síncrona ou assíncrona, o método é o mesmo, sempre o store dispatch. Vejamos agora o funcionamento da nossa função like utilizando a ação assíncrona. Então, quando você clica no like, uma ação ocorre. No caso agora, nós temos uma ação assíncrona. Essa ação é passada por método dispatch, e quando ele for executado, o middleware é acionado. Nesse caso, o nosso middleware vai consumir uma API. Essa API vai ser processada. Quando ela retornar o seu valor, vamos dizer assim, uma ação vai ser disparada. Né? Nesse caso agora vai ser uma função síncrona, onde a gente vai acionar o nosso redutor. Lembrando que o redutor ele recebe dois parâmetros, o estado e a ação. Então ele é processado, mediante a nossa lógica, ele vai lá alterar o nosso estado. E através do método getState, nós vamos obter o valor desse estado, ou seja, a atualização do estado. Então o que mudou aqui agora foi só a implementação do middleware, né?
que vai dar suporte às funções assíncronas através de uma função que ela vai retornar uma outra função. E dentro dessa função de retorno, nós disparamos aí ações síncronas que vão atualizar o estado da aplicação mediante a nossa lógica. Chegamos ao fim. Todo o conteúdo desse vídeo foi baseado na documentação do Redux e exemplos da internet. Foi abordado desde o conceito básico ao avançado. Como pode ser visto, a implementação do Redux é bastante simples, porém nos induz na escrita de mais código ao projeto quando implementado. Contudo, facilita bastante na manipulação do estado da aplicação, principalmente em projetos escaláveis. Meu nome é Wagner Silva e eu fico por aqui.